Muito boa noite, meus irmãos, mais uma vez juntos, pela graça de Deus, para prestarmos um culto ao nosso bondoso Pai Celestial. Bom tê-los aqui novamente, quarta-feira, dia 10 de junho. Estava comentando com a irmã Tânia hoje como que o tempo, mesmo com essa pandemia, nós talvez um pouco reclusos, o tempo continua passando da mesma forma, né, meus irmãos? Mas glórias sejam dadas a Deus. Vamos agradecer a Ele pelas bondades, pelo amor, pela graça, como nós acabamos de ouvir esse hino. O amor de Deus, que tanto nos amou, que enviou o Teu Filho para nos resgatar, para nos tirar do lamaçal em que nós estávamos no pecado. E hoje nós estamos aqui para juntos prestarmos um culto ao nosso Deus, oferecer a Ele um culto. Muito boa noite a todos os irmãos que já estão aí conosco, aqueles que ainda chegarão, amém. A todos que estarão vendo, participando, melhor dizendo, deste culto. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor este culto para que tudo seja feito conforme a vontade dEle, conforme a orientação dEle e para a glória do nome dEle. Então, oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, amém. Em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos encontramos reunidos, Pai, em um mesmo Espírito, sim, com a intenção, Deus, com a motivação de prestarmos um culto ao Senhor nesta noite, Deus. Amém. Um culto de louvor, adoração ao nome do Senhor, um culto de estudo da Tua bendita palavra, Deus. Nós glorificamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor tem sido longânimo para conosco, o Senhor tem sido misericordioso, e nós não temos palavras, Deus, para agradecer quão grandiosas bênçãos que o Senhor tem colocado em nossas vidas, Pai. Agradeço mais uma vez por este dia, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já nos concedeu. Obrigado, Deus, pelo Teu grande amor, como nós acabamos de ouvir no hino, Deus, o Senhor que não desistiu de nós, o Teu grande amor, o amor que nós não conseguimos medir, Pai. É incapaz nós humanos sabermos a grandeza do amor do Senhor. Verdade, Pai.
mas sabemos, Deus, que o Senhor nos ama, o Senhor nos escolheu, o Senhor que mandou o teu Filho a este mundo para nos resgatar, para nos tirar dos nossos pecados, Deus, e nós só temos que lhe render graças, Pai. Muito obrigado, Deus. Peço ao Senhor que abençoe cada lar neste momento, que o Senhor leve a tua paz, o teu amor, a tua graça, as tuas misericórdias, Deus, que cada irmão que está aqui conosco, cada amigo que está participando conosco neste culto, possa sentir a doce presença do Senhor em cada lar, Deus. Louvamos, glorificamos e exaltamos o nome do Senhor, Pai, porque só o Senhor é digno de toda a nossa adoração. Pedimos que nos abençoe neste culto, que ele chegue ao teu trono de graça, Pai, da forma que seja, que agrade, melhor dizendo, ao coração do Senhor, Deus. Sim. E que a tua bendita palavra, Pai, que será, que nós estaremos estudando nesta noite, que venha trazer fortalecimento para os nossos corações, transformação de vidas, Deus, pois a tua palavra ela é viva, ela é eficaz e ela nos transforma, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Nós oramos assim, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Glórias a Deus. Os irmãos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Aline, Daiane, que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos ouvir um hino, meus irmãos, que a nossa irmã Ruth Monção, lá de Volta Redonda, enviou para nós. Um hino muito bonito. Vamos louvar a Deus. Celestiais, e o fogo
Amém. Que Deus continue abençoando a nossa irmã Ruth, que com seu violão nos traz belos hinos. Céu, lindo céu. Nós vamos morar com Jesus neste lindo céu. Glórias e glórias a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar por nós, igreja. Tenho crido, meus irmãos, que muito em breve nós estaremos na nossa igreja, nas nossas igrejas, aqui em Volta Redonda e as demais igrejas do Senhor Jesus. Tenho crido que essa pandemia já está passando para a glória de Deus. Eu espero em Deus que muito em breve nós estaremos lá na casa do Senhor, juntos, numa mesma unidade, sentindo como nós falamos domingo passado, se eu não me engano, o calor do irmão, a alegria de estarmos juntos ali, de nos congregarmos, de nos abraçarmos, enfim. Talvez no início agora não poderemos nos abraçar, mas logo, logo sim. Então vamos orar por isso, meus irmãos, para que no tempo certinho de Deus nós possamos estar nas nossas congregações novamente, que tem feito muita falta para nós, o convívio da igreja. Nada substitui isso, meus irmãos. Os nossos cultos na internet têm sido bênção. Deus tem nos dado a oportunidade de muitas pessoas ouvirem a palavra de Deus através da nossa igreja. Mas nada substitui lá o estar na igreja, o culto público, o culto que prestamos ao nosso Deus ali numa mesma unidade, juntinhos. Isso é insubstituível. Temos, graças a Deus, a internet, mas nada substitui isso. Então a irmã Fernanda vai orar neste momento, clamando para que Deus, no momento certinho, Ele nos leve de volta para a nossa igreja, nosso lar também, né? Mas para que possamos novamente cultuarmos ao Deus na mesma unidade, juntos. Santíssimo Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pelos Teus cuidados, amém, por tudo que Tu és, pelo Teu infinito amor, Pai, para conosco. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor pelas igrejas, Pai. O Senhor vem estar abençoando, Deus, vem estar guardando, Pai, assim também como seus pastores, seus líderes, ó Deus, que sejam todos protegidos, guardados, amparados pelo Senhor. Amém. Se há algum pastor em dificuldade, Deus, ou algum membro, que lá esteja o Senhor sustentando, guardando, provendo, Deus, os recursos físicos, mas também os espirituais, Deus. Amém, Pai. Clamamos ao Senhor, Pai, que em nome de Jesus essa pandemia passe, Deus, para que nós possamos estarmos juntos, ó Pai, congregados como irmãos, numa só humanidade, Pai, mas que seja no tempo do Senhor, Deus, que nós sabemos que o tempo do Senhor é perfeito, Pai, e que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, já estar providenciando para nós, ó Deus. Amém. Ó Pai, que as pessoas venham respeitar, ó Deus, não venham querer abrir por conta própria, pois sabemos que quando agimos por conta própria, Pai, nós estamos errados, Deus, mas que nós venhamos esperar no Senhor, na certeza, Pai, que tudo que o Senhor faz é bom, é perfeito, é agradável, e logo, logo estaremos juntos, Deus, numa só união, numa só fé, ó Deus, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Pai, amém, pelo cuidado, pela grandeza do Senhor, e que em nome de Jesus, ó Pai, todos possam ser vivificados pela Tua palavra, fortalecidos, ó Deus, e guardados, ó Pai. Amém. É o que nós oramos, Deus, e agradecemos ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor. Amém. Amém. Vamos ouvir mais um hino, meus amados irmãos. Creio que os irmãos vão também gostar do hino, um hino que fala do Senhor Jesus. E se os irmãos têm algum pedido de oração, meus irmãos, coloquem aí nos comentários. Para daqui a pouquinho nós estaremos fazendo aquela oração de intercessão
Então, se você tem um pedido, um agradecimento, coloque aí para que nós possamos orar daqui a pouquinho. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração aflito e um grito na garganta, pra desabafar com Deus. É assim que Deus te vê, além das aparências, conhece teus problemas, vê a tua dor. Deus vem me socorrer. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. As promessas que Ele tem pra tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. Se você determinou, usou a fé, vitórias Deus te dá. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração aflito e o grito na garganta, pra desabafar com Deus. É assim que Deus te vê, além das aparências, conhece teus problemas, vê a tua dor. Deus vem me socorrer. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. As promessas que Ele tem pra tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. Se você determinou, usou a fé, vitórias Deus te dá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. As promessas que Ele tem pra tua vida, uma a uma Ele cumprirá. Jesus jamais mudou, Ele não falhará. Se você determinou sua fé, vitórias Deus te dá. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso irmão Newton, lá de Volta Redonda, que tem nos abençoado também com a sua voz. E como nós ouvimos, promessas para a sua vida, uma a uma Ele dará. É isso mesmo, meus irmãos. Jesus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, o será eternamente. E que Ele promete, nós podemos ter certeza que Ele irá cumprir. E nós sabemos das promessas do Senhor ao longo da história da humanidade, as promessas que Ele tem para nós, registrado na Bíblia Sagrada.
E isso nós podemos ter certeza que Ele cumprirá uma a uma. Então, se Jesus tem promessa para a tua vida, meus irmãos, creia, como nós ouvimos também, pela fé, que Jesus cumprirá. Glórias sejam dadas a Ele por isso. Nós vamos então orar de forma de intercessão, meus irmãos. O irmão Domingos pede ali oração pela minha família biológica e também espiritual, e que Deus nos proteja dessa pandemia. Amém, meu irmão Domingos. Vamos orar, pedir pela família do irmão Domingos, também pela família espiritual, a nossa família, né, irmão Domingos? Também quero dar um alô aqui para o Edmundo Prado, que trabalhou comigo lá na Votorantim. Que Deus abençoe sua vida, viu, Edmundo? A sua família também. Então, como o irmão Domingos lembrou bem, meus irmãos, vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar pelo fim dessa pandemia mais uma vez. Vamos orar pelos aniversariantes. Hoje nós temos a nossa irmã Leontina, lá de Volta Redonda, também fazendo aniversário. Que Deus abençoe a irmã, que dê muita saúde, muita paz, e que ela continue firme nos caminhos do Senhor, trabalhando na obra do Senhor. Também lembramos do nosso amigo Alex, o esposo da irmã Betânia, que também completa mais um ano de vida hoje. Que Deus abençoe também a vida dele, que ele possa desfrutar da alegria de estar sendo agraciado por mais um ano que Deus está dando a ele. E vamos também orar eu tenho meu tio Neném, né? O apelido dele é Neném, mas o nome é Newton. Está também fazendo aniversário neste dia. Que Deus abençoe a vida dele, que dê muita saúde também, muita paz, e que Jesus seja o centro da vida de todas essas pessoas e para a glória do nome do Senhor. Também vamos orar, meus irmãos, pelos hospitais, pelos recursos que lá precisam chegar. Vamos orar pelas pessoas que estão infectadas, para que Deus abençoe-as, para que elas fiquem curadas. Hoje nós ficamos sabendo lá no nosso asilo aqui de Lima Duarte, na realidade é que chama albergue, 9 pessoas testaram positivo, mas pela graça de Deus não estão sentindo nada. O secretário de saúde falou que somente 2 estão um pouquinho, mas mesmo assim ele não tem nada de grave. Vamos orar pelos velhinhos aqui do nosso asilo, do nosso albergue, também dos demais espalhados pelo nosso país. E se você tem uma oração, meu amado irmão, olha aí, coloque aí diante de Deus. Deus conhece o seu coração, conhece o nosso coração. Vamos orar a Ele neste momento, colocar todas as nossas aflições, as nossas limitações, mas também os nossos agradecimentos. Vamos orar juntos. Ore conosco aí na sua casa. A irmã Fernanda estará orando, mas convido você para que todos nós oremos juntos nesse momento. Soberano Deus e Pai, mais uma vez diante da Tua presença, diante da Tua grandeza, Pai, nós nos prostramos, Deus. Amém. Tua palavra mesmo diz: clama a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Amém. Ó Deus, que nós possamos, Pai, cada dia mais nos prostrar diante de Ti, Deus. Nos colocar nossas vidas, Pai, diante do Senhor, ó Pai. Amém. Nossas aflições, nossos medos, nossos anseios, nossas dúvidas. Deus, que cada dia mais, Pai, nós venhamos buscar do Senhor o que fazer e como fazer, Deus. É verdade. Colocamos, ó Pai, diante do Senhor também, Deus, as pessoas que estão conosco, Pai, cada pedido que ficou no coração, que o Senhor venha estar contemplando, venha estar atendendo, segundo o querer, a vontade e a soberania do Senhor, Pai. Amém. Soberano Deus, também nós colocamos diante do Senhor os asilos, albergues, Pai, que lá esteja o Senhor abençoando com as suas mãos de poder, que as pessoas que já estão, ó Pai, com esse vírus possam ser curadas, Deus. Amém. E que em nome de Jesus, ó Pai, elas possam ser restauradas e guardadas pelo Senhor, ó Pai. Sim, Deus. O Senhor abençoe os cuidadores, Pai, os médicos e enfermeiros que lá também trabalham. Sim. Ó Deus, os guardando e os protegendo, Pai. Amém. Pedimos ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, pelos hospitais,
pelas UTIs, pelos médicos, enfermeiros que estão à frente, Pai. Sim, Deus. O Senhor possa estar os guardando para que eles não sejam portadores do vírus para seus lares, Deus. Deus. O Senhor possa estar os guardando também para que eles não venham contrair o vírus. E que tudo, Pai, seja curado, direcionado pelo Senhor, Pai. O Senhor envie tanto a cura física, Pai, quanto a espiritual, Deus. Amém. Da mesma forma, nós clamamos, Senhor, pelas outras pessoas que estão à frente, Deus, de serviços que não podem parar, verdade, como polícia, bombeiro, serviços de emergência, Deus, mercado, farmácia e tantos outros, Pai. Nós colocamos diante do Senhor, pedindo ao Senhor a proteção e que eles venham guardar e que o Senhor cada dia mais venha, ó Pai, estar nos livrando dessa doença, Deus. Amém. Soberano Deus e Pai, também nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, os missionários, aqueles que estão longe, os que estão perto, que o Senhor possa estar guardando, que o Senhor possa estar os restaurando, ó Deus, aqueles que porventura já foram infectados pelo vírus, que o Senhor possa estar curando, Deus. Sim, Deus. E que em tudo, Pai, seja para o louvor da Tua glória, Senhor. Amém. Também nós clamamos ao Senhor pelas pessoas que estão encarceradas, Deus, que o Teu amor, a Tua graça, o Teu favor os alcance, as pessoas que estão em situação de rua, Pai, da mesma forma que o Senhor possa estar indo de encontro a cada uma delas, Deus, levando, Pai, a providência física quanto a espiritual. Que assim seja. Clamamos pelas famílias, Senhor, ó Deus de amor e bondade, que o Teu Espírito Santo inunde cada lar, Pai, com a Tua presença real, com a Tua paz, com a alegria, que o favor que só vem do Senhor, ó Pai. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado. O Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos guardado, tem provido, ó Pai, recursos para nós. Verdade. Toda honra, toda glória, todo louvor é somente a Ti, ó Deus. Amém. Pedimos pelas nações, ó Deus, pelas cidades mais assoladas, Pai, que o Senhor possa estar, ó Deus, as restaurando, mas que eles venham ver, ó Pai, que o tempo é do Senhor. Os homens têm feito, Deus, estatísticas que terá pico, terá isso, mas a última palavra, Pai, sempre será do Senhor. Amém. E que em nome de Jesus todas as estatísticas do homem sejam erradas, Pai, para que eles venham entender e reconhecer que a grandeza e a onisciência só pertence ao Senhor, ó Pai. Sim, Deus. Ó Deus, clamamos ao Senhor pela vida dos cientistas, para que eles venham acertar, ó Deus, nos medicamentos eficazes, na vacina, para que assim esse vírus seja exterminado, Pai, da face da terra. Pedimos ao Senhor por as famílias que se encontram lutadas, Pai, que lá esteja o Senhor levando, ó Deus, a Tua provisão, levando o Teu consolo, o amparo que só vem do Senhor, ó Deus. Sim, Deus. Também, Deus, clamamos pelas crianças, Pai, que o Senhor venha estar abençoando elas, venha estar dando paz ao coraçãozinho delas, Deus, que elas venham ser guardadas, protegidas e amparadas pelo Senhor. Sim, Pai. Ó Deus, agora nós pedimos pelos aniversariantes, que o Senhor venha estar abençoando cada um que faz aniversário, Deus. O Senhor acrescente mais e mais anos, ó Deus, debaixo da Tua unção e da Tua graça, Pai, e que cada dia mais eles venham, ó Pai, depender somente do Senhor. Amém. Ó, muito obrigado por tudo, obrigado pelas misericórdias do Senhor que tem se renovado em toda a face da terra, Pai. Sim. É o que oramos e agradecemos ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Meus amados irmãos, vamos então ouvir o que o Senhor tem a nos passar nesta noite. Nas últimas quartas-feiras, meus irmãos, nós temos feito os estudos bíblicos aqui. Não sei se os irmãos lembram, mas de quarta-feiras para cá, na primeira nós falamos sobre a importância da fé em nossa vida. Depois nós falamos da importância da gratidão, de nós vivermos uma vida grata a Deus. E na semana passada, os irmãos devem lembrar bem, nós falamos sobre a importância de estarmos imitando o Senhor Jesus, e nós falamos sobre imitá-lo nas orações, tanto que ele buscava a Deus em oração, e nós devíamos fazer a mesma coisa.
Então, fé, gratidão, oração. E hoje nós completamos, meus irmãos, esse estudo falando da palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus. Este é o título do nosso estudo dessa noite. Para tanto, eu convido os irmãos que puderem abrir as suas Bíblias em Deuteronômio capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Deuteronômio capítulo 4, a partir do versículo 1. Os irmãos puderem abrir as suas Bíblias para que possa acompanhar conosco a leitura dos textos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Deuteronômio 4, a partir do versículo 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e o juízo que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor teu Deus consumiu no meio de ti. Porém, vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, o qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Versículo 7. Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje dou perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Está aí a palavra do Senhor, meus amados irmãos, em Deuteronômio capítulo 4, de 1 a 9, onde vai nos falar, nós vamos aprender hoje, cumprindo a palavra de Deus. Mas vamos orar primeiro. Deus, mais uma vez, nós pedimos ao Senhor a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos, Deus, entender o que o Senhor tem a nos passar através da Tua bendita palavra, Deus. Que seja, Pai, para o nosso crescimento espiritual e para a nossa transformação de vida, Deus, pois somente a Tua palavra, somente Jesus tem o poder para transformar as vidas, Pai. Louvamos e glorificamos o nome do Senhor e oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Cumprindo a palavra de Deus. Essa passagem, meus irmãos, lembrando, refere-se ao primeiro discurso de Moisés, quando os israelitas estavam próximos a entrar na terra prometida. Quando eles estavam quase prontos a entrar na terra prometida, Moisés, os irmãos podem ler no início do livro de Deuteronômio, faz 3 discursos para aquele povo, e este é o primeiro discurso, entre outros, que ele fala àquele povo. E aqui Moisés exorta o povo, meus amados irmãos, a obediência à lei mosaica, que eles deveriam cumprir os juízos e os estatutos que formavam as leis de Deus, que ele muito bem passou lá para aquele povo e que ele havia ensinado já e que ele estava ensinando também. Porque Deuteronômio, os irmãos devem lembrar bem, o livro que o nome Deuteronômio significa segunda lei ou a repetição da lei. Então o livro todo de Deuteronômio é onde Moisés
E no finalzinho, Josué exorta o povo à obediência, a obedecer os mandamentos do Senhor. Então, meus amados irmãos, este texto que nós acabamos de ler, como toda a Bíblia, ele é riquíssimo para nos exortar a ouvir e a cumprir a palavra de Deus. Não sei se os irmãos lembram bem, domingo nós falamos um pouquinho sobre o ouvir e o escutar. Então nós devemos sempre lembrar de escutar a palavra de Deus. É quando nós damos atenção àquilo que nós estamos ouvindo. Ouvir é o nosso sentido de audição. Escutar é quando realmente nós damos atenção àquilo que nós temos ouvido. E a palavra do Senhor nós precisamos escutar com toda a atenção, meus amados irmãos. Então esse texto ele é riquíssimo, meus irmãos, para nos exortar a cumprir, a escutar, a ouvir, escutar e cumprir a palavra de Deus, que será grandiosa, sempre será grandiosa para nossas vidas. O versículo 1 que nós acabamos de ler, meus amados irmãos, nós ouvimos bem que se nós escutarmos, se nós ouvirmos e escutarmos a palavra do Senhor e a cumprirmos, ela nos dará vida. É através da palavra do Senhor, meus irmãos, que nós passamos a ter o conhecimento de tudo aquilo que Deus já fez por nós, de tudo aquilo que Jesus fez por nós, e através dela, de obedecer, de cumprir aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas, é que nós obtemos a vida. O conselho a Israel para ouvir os estatutos do Senhor incluía o encorajamento à obediência. Eles precisavam escutar o que Moisés estava falando, ouvir e obedecer. A finalidade do povo era ouvir e cumprir os mandamentos divinos, era para que eles pudessem viver. Eles estavam próximos a entrar numa terra prometida, uma terra que eles desconheciam, uma terra que tinha outras pessoas lá, que tinha outros deuses, e eles precisavam entrar naquela terra certos daquilo que eles tinham aprendido da palavra do Senhor e principalmente cumprir. Obedecer à lei, certamente, meus amados irmãos, seria uma vida vitoriosa para eles na terra que eles iam tomar como herança. Eles precisavam obedecer à lei. Mas nós lembramos bem que no decorrer da palavra de Deus, nós vimos que eles não obedeceram a palavra de Deus. Poucos obedeceram. E vimos coisas que aconteceu com cada um deles por causa da desobediência à palavra de Deus. E como aconteceu com aquele povo naquela época, meus irmãos, e nós ouvimos aqui o hino que fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, assim acontece conosco também hoje. A Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, é um grande tesouro para toda a humanidade. Quão bom seria, meus amados irmãos, se todos ouvissem, escutassem a Bíblia, os ensinamentos da Bíblia e cumprissem os seus mandamentos, cumprissem aquilo que a palavra de Deus ensina. E é através das suas páginas, meus irmãos, de todas aqui, desde de Gênesis até Apocalipse, o homem se vê exposto à sua verdadeira condição diante de Deus. É através das Escrituras, meus amados irmãos, que nós nos olhamos e nos analisamos e observamos a nossa verdadeira condição diante de Deus. Como tem sido a nossa vida diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem cuidado de nós, o Deus que tudo nos conduz. É através dela, meus amados irmãos, que nós podemos observar isso. Qualquer coisa que você e eu tivermos dúvida, podemos buscar na Bíblia, que ela vai ensinar para nós o que deve ser feito. Se eu devo seguir para um caminho ou se eu devo seguir para outro caminho. Ela é riquíssima, meus amados irmãos. Por isso que tem um versículo de Hebreus 4:12, que eu vou ler para os irmãos. Hebreus capítulo 4, versículo 12. É um versículo bem conhecido, mas de fundamental importância para nós, que diz o seguinte: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz,
e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra de Deus é a espada que penetra os nossos pensamentos, os propósitos dos homens, e nos convence dos nossos pecados, nos convence daquilo que nós temos feito errado, e nos ajuda a caminhar rumo ao que é certo. E é através da bendita palavra do Senhor, meus amados irmãos, que nós temos todo esse conhecimento para seguirmos a nossa caminhada. O próprio Jesus disse, o Senhor Jesus, em João 5,39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aí eu repito, meus irmãos, sempre nós falamos isso, mas para ficar guardado no nosso coração, a Bíblia Sagrada, desde Gênesis até Apocalipse, ela está centrada na figura do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso que ele fala, examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, se você ou eu queremos aprender coisas de Jesus, se queremos saber como fazer, é na palavra de Deus que nós iremos aprender, meus irmãos. Por isso que nós, igreja, não podemos jamais negociar a palavra de Deus, meus amados irmãos. Isso, infelizmente, tem acontecido muito hoje. A gente tem observado que, infelizmente, as pessoas têm um culto de 1h30, 2 horas, tem tudo no culto, e a palavra talvez deixa 10 minutinhos para se ouvir a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que estão nos cultos, meus irmãos, que vão lá nas igrejas, participam dos louvores, das orações, aí na hora que começa a palavra, vão fazer outra coisa, vão talvez ficar lá fora batendo papo, e tantas outras coisas. E nós precisamos entender que é a palavra de Deus, como nós lemos aqui, onde nós aprendemos tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, e é onde nós vamos ter a nossa vida. E como diz lá em João 10:10, né, quando Jesus também fala que nós teremos vida e vida em abundância. E essa vida em abundância que ele diz, meus amados irmãos, é a vida eterna, é onde nós iremos morar com ele, como nós ouvimos o hino que a irmã Ruth tocou aqui para nós, onde nós iremos morar no lar celestial. E aí eu deixo uma pergunta para nós, meus amados irmãos. Temos ouvido, escutado com bastante atenção e principalmente colocado em prática os ensinamentos da palavra de Deus? Como nós lemos aqui que Moisés estava exortando aquele povo, agora pois, ó Israel, nós somos o Israel atual, meus irmãos. É Deus falando conosco, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprides, para que vivais, e para que entres na terra prometida. Então, meus irmãos, como Moisés ensinou aquele povo, Deus está ensinando para nós hoje. Você tem ouvido com atenção a palavra do Senhor e principalmente tem colocado em prática? Então este é o primeiro ensinamento que nós tiramos aqui desse texto, meus amados irmãos. Coloquemos em prática para que nós possamos obter a vida neste mundo, para que possamos viver uma vida que agrade ao nosso Deus e que possamos ter a nossa vida quando partirmos deste mundo. Outra coisa que eu aprendo, meus irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, não se pode acrescentar e nem tirar nada dessa Bíblia. Ela está fechada, meus irmãos. Ela, como repito aqui, de Gênesis a Apocalipse, não podemos tirar e nem acrescentar nada dela. Foi o que Moisés também falou para aquele povo, versículo 2 de Deuteronômio 4. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardais os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Então Moisés também estava exortando aquele povo lá, meus irmãos, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Ou seja, não tiremos nada da palavra do Senhor. Ele estava falando que os israelitas deveriam aprender a viver por meio da palavra, sem tentar corrompê-la ou
justificar a sua desobediência, deturpando os ensinos bíblicos. Isso, infelizmente, acontecia naquela época, meus irmãos. As pessoas erravam e buscavam justificar a sua desobediência, deturpando os ensinos. E eu quero ler também um texto em Apocalipse, um dos últimos versículos da palavra do Senhor, meus irmãos. Apocalipse, no seu capítulo 22, nós vamos ler os versículos 18 e 19. Olha o que João também fala lá em Apocalipse. Finalzinho da Bíblia, meus irmãos. A Bíblia termina no capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 21. E nós vamos ler o 18 e o 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro, falando, obviamente, de Apocalipse, mas que serve para toda a Bíblia, como Moisés ensinou para aquele povo e está ensinando para nós hoje, meus irmãos. Esta é uma advertência dada a todos nós. Nós precisamos manusear a Bíblia com o maior respeito e reverência. E sempre, meus irmãos, sempre que você e eu formos ler, formos estudar a palavra do Senhor, devemos pedir a iluminação do Santo Espírito para que Ele fale conosco através da tua bendita palavra. E aí, meus amados irmãos, eu lembro o cuidado que cada um de nós temos que ter com os falsos profetas. Como Jesus mesmo falou que nós deveríamos ter cuidado com os falsos profetas. Pessoas que utilizam de textos isolados da Bíblia para falar coisas que agrade a carne de alguém ou para benefício próprio, mas não a palavra de Deus. Talvez eles não tiram e não acrescentam nada, mas usam um versículo isolado, sem o seu contexto, para que possa tirar proveito daquela situação. E aqui nós lemos, meus irmãos, em Apocalipse, que é muito clara. Eu testifico que aquele que ouvir as palavras dessa profecia não deve acrescentar nada e nem tirar nada da palavra de Deus. O cano bíblico está fechado. Deus já revelou para nós tudo aquilo que nós precisávamos saber. Está aqui escrito nas Sagradas Escrituras. Então nós precisamos ter um cuidado muito grande, meus irmãos, com aquilo que nós ouvimos na internet, aquilo que nós vemos na televisão, aquilo que nós temos buscado, principalmente agora nesse tempo que nós temos ficado mais em casa, e a internet está recheada aí de lives com cultos online. No YouTube você busca pregações lá do que você quiser, a gosto do freguês. Mas nós precisamos ter cuidado com isso, meus irmãos. Nós precisamos fazer igual os bereanos. Os irmãos leiam lá em Lucas capítulo 17, versículo 11, fala sobre os bereanos. Fala que eles eram mais nobres do que os de Tessalônicas. Por quê? Porque eles examinavam as Escrituras. Ou seja, eles ouviam, iam lá e verificavam se aquilo que eles estavam ouvindo estava correto, estava de acordo com a palavra de Deus. E sempre nós ouvimos falar, né, meus irmãos, e às vezes nós falamos também, que quando falsos profetas ou pessoas utilizam texto fora do contexto, texto fora do contexto é pretexto para heresias, ou talvez para benefício próprio, ou talvez ainda para agradar o ouvido das pessoas que querem ouvir aquilo que agrade. E aí eu lembro, meus irmãos, que nós devemos orar sempre ao Senhor para que a palavra dele fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Isto é de fundamental importância. Já no versículo 3, ainda do capítulo 4 de Deuteronômio, meus amados irmãos, diz o seguinte: os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor teu Deus consumiu no meio de ti. Então, o versículo 3, meus irmãos, Moisés exorta aquele povo a evitar as más associações.
Aqui Moisés relembra aos filhos de Israel uma ilustração prática de como as más associações os tinham levado a desobedecer os claros mandamentos do Senhor. Por isso que ele fala: pois todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor teu Deus consumiu no meio de ti. Israel tinha caído numa idolatria, meus irmãos, e numa devassidão moral. E este ato atraiu para ele de imediato um severo juízo divino. São episódios que está falando aqui, onde o povo israelita fizeram, os irmãos lembram bem, adoração a bezerro de ouro, adoração a Baal. E uma coisa muito importante de lembrarmos, meus irmãos, que a adoração a Baal era completamente imoral. Nos rituais, eram rituais dedicados a falsos deuses, havia orgias, prostituições e muitos atos lascivos. Orgias, prostituições e tantas outras coisas erradas, meus amados irmãos, que o povo, aquele povo, alguns ou quase todos seguiram. Outra coisa que o culto a Baal também exigia, meus irmãos, era oferendas e até sacrifícios humanos. Os próprios pais entregavam os seus filhos em holocausto para serem queimados no culto a Baal. Agora, irmão, imagine isso. Os próprios pais ofereciam os seus filhos para serem queimados, oferecendo isto a Baal, aos deuses. E alguns israelitas estavam participando disso. Por isso que Moisés falou aqui para eles, os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal Peor. Pois a todo homem que seguiu a eles, o Senhor teu Deus consumiu no meio de ti. Então, meus amados irmãos, nós precisamos devemos evitar as más associações. Precisamos identificar se estamos tendo alguma adoração a deuses estranhos, que não o nosso Deus. Precisamos identificar na nossa vida se há alguma coisa que nós temos colocado diante do Senhor. Talvez, lógico, nós não estamos, graças ao bom Deus, adorando a deuses falsos, a deuses com D bem minúsculos. Não estamos oferecendo orgias, prostituição, participando, melhor dizendo, dessas coisas. Não estamos oferecendo nossos filhos como sacrifícios. Mas podemos estar fazendo algumas coisas, meus amados irmãos, que também desagradam o coração do Senhor. São as más associações. Talvez temos ido a lugares que desagradam o coração de Deus. Talvez temos visto coisas na televisão, na internet, que desagradam o coração de Deus. Então, os irmãos, lembrem bem dessa passagem, meus irmãos, Deuteronômio 4:3, onde o Moisés exorta aquele povo para que eles olhassem o que eles tinham feito, o que Deus tinha feito aos israelitas por causa da adoração ao bezerro de ouro e adoração a Baal Peor. Adoração a deuses que não é o nosso Deus. Isso é muito de fundamental importante. E é na palavra de Deus que nós aprendemos isso, meus irmãos. É na palavra de Deus que nós buscamos os ensinamentos, o que eu devo, o que eu posso ou não posso fazer. Então esse versículo 3 nos exorta a isso, meus irmãos, a evitar as más associações. E outra coisa que nós aprendemos, que a palavra de Deus, ela nos dá sabedoria e juízo. O viver em obediência a Deus, aliás, ao viver em obediência a Deus, Israel seria reconhecida como tal entre as demais nações. Todas as demais nações daquela época olhavam para Israel como um povo sábio e um povo entendido. As bênçãos de Deus sobre Israel fariam com que todas as nações buscassem uma ciência, alguma coisa que norteava o seu viver para serem igual aos israelitas. Mas eles só conseguiriam isso por causa de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E aquelas nações vizinhas lá não adoravam o Deus de Israel, adoravam tantos outros deuses. Mas a palavra aqui que Moisés ensina para nós no versículo 6, meus irmãos, ele fala: guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento.
perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes mandamentos e estatutos, e dirão: só este povo é gente sábia e inteligente. Então Moisés estava exortando aquele povo, se eles continuassem em obediência a Deus, se eles continuassem buscando os ensinamentos da palavra de Deus e colocando em prática, eles teriam a sabedoria e o juízo vindo da palavra do Senhor para enfrentar qualquer tipo de dificuldade. E assim o povo, os demais povos daquela época, olhavam para o povo hebreu como um povo diferente, como ele leu aqui, como Moisés falou aqui, ó, porque essa será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos outros. Ou seja, os outros povos olhavam a Israel como um povo sábio, como um povo inteligente. Mas tudo isso por causa de Deus, por causa de guardar os mandamentos do Senhor. E assim tem que ser conosco também hoje, meus irmãos. O cristão que tiver a sabedoria vinda dos altos céus rejeitará o mal sem hesitação. Por isso que a gente sempre lembra também, meus irmãos, que uma das coisas que nós devemos colocar nas nossas orações sempre é pedir sabedoria dos altos céus para tudo aquilo que nós vamos resolver nas nossas vidas, as decisões a serem tomadas, as atitudes. Precisamos buscar a sabedoria vinda do alto. Eu quero destacar alguns exemplos aqui para os irmãos, para lembrar bem. José do Egito, quando ele viu em perigo lá com aquela proposta da mulher de Potifar, que queria seduzi-lo, queria deitar com ele de todas as formas, o que ele fala? O meu Senhor me colocou sobre tudo aqui nesta casa, mas uma coisa ele me proibiu, foi a esposa. E pior, se eu fizer isso, eu estarei pecando contra o meu Deus. Olha que interessante, José, além de saber que estava errando contra o seu Senhor lá, que confiou a ele tudo, ele estava principalmente falando que pecaria contra Deus. Por quê? Porque ele conhecia a palavra do Senhor. Ele era um servo fiel. Ele buscava a sabedoria do alto. Jó, quando a sua mulher, os irmãos lembram quando a mulher de Jó falou para ele: amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó imediatamente falou para aquela mulher: ué, nós recebemos o bem de Deus e também não podemos receber o mal? Tu fala como uma louca, porque ele também buscou a sabedoria de Deus. Jesus rejeitou imediatamente a proposta de Pedro. Lembra lá, está registrado em Mateus capítulo 16, quando Pedro fala para Jesus não passar pela morte, e Jesus imediatamente fala para ele: de forma nenhuma, sai de mim, Satanás. Porque Jesus também buscou a sabedoria de Deus. E ele mesmo usou também, meus irmãos, a sabedoria, a palavra de Deus, para evitar as tentações lá no deserto. Então, quando nós buscamos a sabedoria vinda dos altos céus, nós conseguiremos, talvez com mais facilidade, vencer as tentações que nos são colocadas no dia a dia. É através da palavra de Deus que teremos a sabedoria e o juízo para lidar com todas as situações, meus irmãos. As tentações, a dificuldade do dia a dia. Aí eu repito, quando a mulher de Jó fala para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Se ele não tivesse a sabedoria, se ele não fosse uma pessoa temente a Deus, talvez ele falaria: é verdade, vou fazer isso. Mas não. Você fala como uma doida. Recebemos o bem de Deus e não iremos receber o mal? Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos buscar, meus irmãos, a sabedoria, que outros povos irão ver isso em nós, não para a nossa glória, não para a nossa vaidade, mas para a honra e glória do nosso Deus. Por isso que nós falamos na nossa igreja de vez em quando lá, que nós não somos melhores nem piores do que ninguém, mas nós somos um povo diferente. Nós devemos e precisamos ser um povo diferente, porque somos novas criaturas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então precisamos agir. E eu quero finalizar, meus irmãos, no versículo 9, uma outra coisa fundamental da palavra de Deus para nós é que nós devemos passar os ensinamentos dela. Nós não podemos guardar só para nós. Olha o que diz Moisés no versículo 9:
Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Então Moisés aqui também, meus irmãos, queria que os israelitas, além de ouvir a palavra de Deus, com bastante atenção, de cumprir os mandamentos de Deus, eles precisavam passar para os demais, para os filhos dos teus filhos, e assim sucessivamente. Moisés queria, meus irmãos, que os israelitas não esquecessem de tudo que viram Deus fazer, e os orientou para que os pais contassem aos filhos os grandes milagres que Deus proporcionou àquele povo. E quanto eu e você temos para contar para os nossos filhos os milagres que Deus tem colocado na nossa vida? Só de nós estarmos aqui agora, neste momento, meus irmãos, é um milagre de Deus na nossa vida. E isso nós precisamos passar para os nossos filhos, para que os nossos filhos passem para os filhos deles, e assim sucessivamente. Então a palavra, ela deve ser passada, meus irmãos. Por isso que a ordem de Jesus, quase estando partindo de novo para o seu Pai, ele falou: ide por todo o mundo e pregai a todas as nações. Nós precisamos continuar falando da palavra de Deus enquanto Deus nos permitir. Nós precisamos assumir essa responsabilidade de passar a mensagem de Deus para os nossos filhos, para que os nossos filhos, repito, passem para os filhos deles e todas as demais pessoas. Isto é muito importante, meus irmãos, porque nós que temos a nossa fé firmada em Cristo Jesus, meus irmãos, eu creio que os irmãos vão concordar comigo, foi a melhor decisão que nós tomamos, o dia que nós tomamos a decisão de ter Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, quando você tem uma coisa boa para você, você quer passar aquela coisa boa para alguém. Imagine então para os nossos filhos. Então é isso que nós devemos passar, os ensinamentos da palavra de Deus, através do ensino, através do testemunho, através da nossa fala, do nosso agir. Quero ler um texto para os irmãos, o último texto que eu leio aqui hoje para nós, meus irmãos, Salmo 78, a partir do versículo 1, olha o que o salmista diz: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, aos quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os fizesse conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Então aqui também o salmista, ele fala, meus irmãos, da importância de transmitir a palavra do Senhor. Ele fala muito claro, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que fizessem conhecer aos nossos filhos, para que a geração vindoura soubesse, e os filhos que se nascessem se levantassem e contassem a seus filhos. Ou seja, geração a geração. Por que a palavra de Deus chegou até nós nesse tempo atual, meus irmãos? Porque alguém foi passando de geração a geração, chegou até nós. Então nós devemos continuar passando a palavra do Senhor. Deus ordena isso para nós. E assim como Moisés ordenou lá para aquele povo, que nós acabamos de ler lá no versículo 9 do capítulo 4, ele está falando para nós hoje que nós precisamos
passar a palavra de Deus. É uma doce responsabilidade, meus irmãos, que eu e os irmãos todos temos. Quando nós nos convertemos, temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser servos do Senhor, servindo principalmente na divulgação, na propagação da palavra de Deus. Então Deus ordenou, meus irmãos, que seus atos poderosos na história de Israel fossem passados de geração a geração. Deus ordenou aquele povo israelita através de Moisés, e Ele está ordenando para nós hoje. Isso mostra a importância, meus irmãos, de transmitirmos a palavra de Deus. E será que eu e você temos feito exatamente isso, meus irmãos? Eu deixo uma pergunta para nós pensarmos um pouquinho, né? Você responde para você, eu respondo para mim. Será que eu e você temos feito da forma correta, cumprindo essa ordenança do Senhor, de transmitir, de falar de Jesus, de testemunhar de Jesus, de mostrar para as pessoas a importância de Jesus na nossa vida, o que Ele fez na nossa vida? Então a palavra de Deus, meus irmãos, ela nos ensina também que ela deve ser repassada. E aí eu finalizo, meus irmãos, eu concluo o nosso estudo de hoje, lembrando, para ficar bem fortalecido no nosso coração, a importância de cumprirmos, de ouvirmos, aí eu lembro, ouvirmos com atenção e cumprir a palavra de Deus, que é através da palavra de Deus que nós obtemos a vida, é através da palavra de Deus que nós aprendemos a viver de forma honrosa, correta aqui neste mundo, e é através da palavra de Deus que nós aprendemos o como fazer para a nossa vida eterna, para o nosso viver com Deus. Aprendemos também, meus amados irmãos, que não se pode acrescentar e nem tirar nada da palavra de Deus, que nós devemos fazer como os bereanos. Toda vez que nós ouvimos uma pregação, ouvimos alguém falar da palavra de Deus, nós precisamos ir na Bíblia e conferir se as coisas estão corretas, se é assim mesmo, para que nós não venhamos a ouvir falsos profetas e seguir coisas que não está registrada na palavra de Deus, ou que está sendo deturpada para outras coisas. Nós aprendemos também a evitar as más associações, irmãos. Talvez nós estamos tendo deuses que não é o nosso Deus. E aí eu não falo somente Deus de barro, meus irmãos. Qualquer outra coisa que nós colocamos na frente do nosso Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então qualquer coisa que nós colocamos na frente de Deus, nós estamos idolatrando aquela coisa, evitando. Então a orientação é evitar as más associações, aquilo que nós temos visto, aquilo que nós temos ouvido, aonde nós temos ido. Isso nós precisamos olhar para nós e observarmos isso e acertarmos se estivermos fazendo algo diferente do que a Bíblia ensina. Nós aprendemos também, meus irmãos, que é através da Bíblia que nós teremos a sabedoria necessária para lidar com qualquer situação, principalmente com as tentações. Aí lembramos lá da tentação de Jesus no deserto, que usou a Bíblia para se livrar da tentação, de José do Egito, de Jó, o próprio Senhor Jesus várias vezes. Então nós precisamos buscar a sabedoria vinda dos altos céus para todos os momentos de nossas vidas. E finalmente nós aprendemos que nós devemos passar a mensagem de Deus. Não devemos guardar só para nós, irmão. Devemos transmitir, falar de Jesus, da palavra de Deus, o máximo que nós pudermos. Andando, dormindo, se deitando, se levantando, né? Moisés fala isso também. Devemos proclamar a palavra de Deus. E aí eu lembro, meus irmãos, que muitas vezes a Bíblia de alguém é a nossa vida. Às vezes as pessoas olham para nós, estão aprendendo de Deus através dos nossos atos, ou desaprendendo, ou fazendo coisas que não condizem com a palavra de Deus. Então muitas vezes é importante isso para nós, Igreja do Senhor. Muitas vezes nós somos as Bíblias de algumas pessoas que estão nas ruas, os nossos vizinhos, os nossos familiares, os nossos filhos.
estão olhando em nós, observando em nós, se realmente nós temos feito aquilo que nós às vezes falamos. Devemos cumprir, praticar e não somente falar. Então que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos dê a sabedoria, que Deus nos ajude a vencer todas as dificuldades e vamos praticar a palavra do Senhor, meus amados irmãos. Vamos colocar em prática, vamos ouvir com atenção e vamos praticá-la em todos os momentos de nossa vida, que isso só trará benefícios para nós. Não tenha dúvida nenhuma disso. Nenhum, meu irmão, nenhum malefício a Bíblia trará para nós. Porque sempre que nós viermos na Bíblia, sempre que nós viermos nas Escrituras Sagradas, nós iremos aprender coisas positivas para nós, positiva para a nossa família, para as pessoas que nos cercam. Então não devemos negligenciar jamais a palavra do Senhor. Como nós lemos aqui, nós vimos, ela é viva e ela é eficaz. E ela sempre se renova, meus irmãos, sempre se renova cada vez mais. Então nós vamos colocar um último hino aqui, meus irmãos. Se todos tivessem Jesus no coração, que bom seria. E logo após esse hino nós estaremos orando para encerrar o nosso culto desta noite, dando glórias a Deus mais uma vez pela grande oportunidade que Ele nos dá de poder ouvir a palavra do Senhor. Estude a palavra de Deus, irmão. Não há nada mais interessante, não há nada mais benéfico para a nossa vida, como eu disse, do que estudar e principalmente praticar a palavra do Senhor. Tivessem Jesus no coração,
todos aceitarem Jesus no coração, que bom seria, né, meus irmãos? Não haveria guerras, brigas, tudo seria diferente, nós não temos dúvida disso. E através da palavra de Deus que nós aprendemos, precisamos ter Jesus no coração. Deus, nosso Pai. Sim, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua bendita palavra. Amém. Obrigado, Deus, que a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Sim. E ela penetra na nossa alma, no nosso ser. E que Deus, o Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, nos ajude, Deus, a ouvir, a escutar com bastante atenção a palavra do Senhor, Deus, e colocar em prática em nossas vidas, Pai. Como nós ouvimos hoje, a importância de nós colocarmos em prática os seus ensinamentos, que é através da tua palavra que nós aprendemos a evitar as más associações. Sim. É através da tua palavra que nós aprendemos que devemos passá-la, Pai, de geração a geração. Sim. É através da tua palavra, Deus, que nós aprendemos, Pai, que temos a nossa vida eterna em Cristo Jesus, Deus. Sim. O Senhor nos deixou a tua bendita palavra para que possamos ter um norte na nossa vida, no nosso caminhar, para que o nosso objetivo, a nossa meta seja, Deus, sempre a eternidade com o Senhor, Pai. Amém. Muito obrigado, Deus, pela tua bendita palavra, Senhor. Peço por mim e por todos os irmãos que estão conosco neste culto, aqueles que ainda ouvirão, Deus, que o Senhor abençoe cada lar, abençoe cada Amém, pessoa, Senhor. Deus, Sim, que coloque no coração nosso, Pai, esse desejo de estudar, Sim. de examinar as Escrituras, Deus, para que possamos, Pai, viver a vida que o Senhor tem para cada um de nós aqui e na eternidade. Amém. Obrigado, Deus, pela vida dos irmãos, Sim. obrigado pela Igreja Batista, Monte Moriá, Volta Redonda e Lima Duarte. Que Deus, o Senhor, continue nos abençoando, nos exortando, nos ensinando, Deus. Amém. Muito obrigado pela vida dos irmãos que têm estado conosco nos cultos da tua igreja, Pai. Honras, glórias e louvores sempre serão dadas ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus. Peço ao Senhor que dê a nós todos, Deus, uma noite de paz, uma Sim. noite abençoada, uma boa noite de descanso, Deus. Se há alguém, Pai, que está conosco aqui, que está com dificuldade de dormir, Pai, por misericórdia, Assim que o Senhor seja. esteja lá confortando, acalmando o coração dessa pessoa, para que ela possa ter uma boa noite de sono, dando glórias e louvores ao teu nome. É a oração que nós fazemos, Pai. Gratos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Então fiquem com Deus, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família, e até talvez domingo, se Deus assim permitir. Sábado nós teremos o culto das irmãs, o culto de oração, e glórias sejam dadas ao nosso Deus. Fique em paz e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.